Boa tarde, pessoal. Hoje, à tarde, nós vamos retomar conteúdos que já foram colocados na sala virtual na semana passada. O que nós vamos fazer hoje é analisar esses conteúdos a partir da leitura do texto. Lembrando que, quando falamos em língua portuguesa, estamos falando também interpretação textual. Os conteúdos só fazem sentido se eles estiverem relacionados ao texto. Então, vamos ao texto. A fada que tinha ideias. Clara Luz era uma fada de seus 10 anos de idade, mas mais ou menos, que morava lá no céu com a senhora fada sua mãe. Viveriam muito bem se não fosse uma coisa. Clara Luz não queria aprender a fazer mágica pelo livro das fadas. Queria inventar as suas próprias mágicas. Mas, minha filha, dizia a mãe, todas as fadas sempre aprenderam por esse livro, porque só você não quer aprender. Não é preguiça, não, mamãe. É que não gosto do mundo parado. O mundo parado? É. Quando alguém inventa alguma coisa, o mundo anda. Quando ninguém inventa nada, o mundo fica parado. Nunca reparou? Não. Pois repare só. Bom, o que nós temos aqui é um texto narrativo que tem os seus elementos. Nós lembramos que os elementos da narrativa são 5, né? Como você já conhece: personagem, tempo, espaço, narrador e enredo. E dentro desse texto, quem são os personagens? A fada Clara Luz e a sua mãe, o tempo. Nesse trecho do texto, que lembrando é só um trecho que a gente leu, não há uma determinação quanto ao tempo, né? Porque ele diz assim: Clara Luz, uma fada de seus 10 anos, ele não diz que tempo ela está vivendo. É indeterminado esse tempo, certo? Mas a gente sabe que há um desencadeamento de ações. O espaço é no céu, o narrador é observador, né? Nem é a mãe, nem é Clara, então ele só observa. O enredo são os fatos que vão acontecendo com a presença dos demais elementos. É no interior do enredo que surge o conflito, que surge o clímax e o desfecho. Esses elementos aqui, conflito, clímax e desfecho, fazem parte do enredo, certo? Nessa história que a gente leu, não temos o clímax nem o desfecho, porque a gente leu só a parte introdutória. Mas nós temos o conflito. Qual é o conflito? Acho que você já sabe, né? Então vamos ver qual é o conflito. O conflito é que a menina Fada Luz não queria fazer as mágicas já predestinadas nos textos. Ela queria criar as suas mágicas, né? Então, esse é o problema. A partir daí, vai desencadear as ideias, as ações, né? Vamos ao outro texto? Vou ampliar aqui a tela para você ver melhor. O texto é: a flor amarelinha nasceu num pinhal. No meio do musgo verde, carunas secas e pinhões caídos lá de cima das pinhas abertas. Não era um tojo, apesar de ser amarela como os tojos. Era nascida só de um pé, pequenininho, sem picar quem lhe o tocasse. Ela gostava de pinhal, dos pinheiros grandes, dos uses cor-de-rosa, mas de quem gostava mais era do vento, que ali passava a tarde. O vento, quando lhe apetecia, para um bocadinho e ficava a conversar com a flor amarelinha. E como vinha dos lados do mar, quase sempre contava coisa da praia e das ondas. A flor amarelinha tinha pena de estar presa à terra e não poder, como o vento, andar por todos os lados. Ver todas as coisas passar do jardim para o mar e do mar para o pinhal. Ela passava a vida ali, entre os pinheiros e as uzes, sempre à espera que o vento viesse contar histórias dos sítios por onde passava. Como tinha muita pena e não conhecia o mar, começou a ficar triste e não gostar já do pinhal.
Então o vento uma noite prometeu-lhe: deixa estar, que tu andas, que tu ainda há de conhecer o mar e a praia. A flor amarelinha não acreditou e foi ficando cada vez mais triste. Envelheceu depressa e com tanta tristeza ficou murcha num instante. Então o vento pegou na sementinha já seca e levou-a no seu sopro até perto da praia e pôs-la no bocadinho de terra fofa. Depois foi passear para cima das ondas. Um dia apareceu um botãozinho que foi abrindo até ficar a flor amarelinha. E ela então viu o mar, as ondas, a praia. Gostou de tudo, dos meninos que brincavam na praia e dos barcos que passavam ao longe. Cecília Corrêa, História da Minha Rua. Nessa história nós temos os personagens, a flor e o vento. O tempo também é determinado, porque ele não determina em que época da vida, né? Estamos falando aqui. Ele fala da rosa, né? Da flor, ele fala das ações que ela viveu, mas ele não determina o tempo. O espaço é nos pinhais, uma área repleta de pinheiro, né? Aí a praia. E o narrador também é observador, que a gente chama narrador em terceira pessoa. O enredo é a história de uma flor que nasceu no pinhal, tinha o vento como amigo. Como não conseguia, ficou... E assim como ele, queria andar por todos os lados. Como não conseguia, ficou tão triste que veio a morrer. Porém, mesmo depois disso, o vento quis realizar os desejos através de sua semente. Ela já nasceu e no ambiente onde ela queria conhecer, ela conheceu. O conflito. A flor amarelinha, que nasceu no pinhal, queria estar por todos os lados. Se ela nasceu para ficar presa, qual era o problema? Queria andar que nem o vento. Esse é o problema. Nós chamamos de conflito. O clímax é quando esse conflito vai se tornar mais intenso, que é justamente quando ela morre e desiste, né? Por desistir dos seus sonhos, desfalece. O desfecho é quando o vento consegue transformar suas sementes em outras flores, né? Renasceu a flor através da semente. Então, veja só, pessoal. Os elementos da narrativa é o conflito, o clímax e o desfecho, que existe dentro do enredo. Não é um elemento da narrativa, perdão. São os elementos do enredo, né? O que faz o enredo é o desenrolar da história, o desencadear das cenas que vão gerando esses elementos, o conflito, o clímax e o desfecho. Então é isso e até o nosso próximo vídeo.